mas há em nós uma parte estranha que está presente no nosso toda a nossa noite. É o sonho. O sonho é um estranho íntimo, nada mais íntimo e nada mais estranho, às vezes, em termos de linguagem, em termos de busca de entendimento, do que o próprio sonho. Então, o sonho é uma grande oportunidade, não é, da gente lidar com um material que, na nossa arrogância, muitas vezes a gente descarrega os outros, não é? Um outro autor que fala muito desse tema foi aquele que inicia o método científico, um dos grandes iniciadores do método científico e da modernidade, René Descartes. René Descartes faz o tratado do método, mas faz também um tratado das emoções. O René Descartes, na verdade, é o primeiro grande autor da subjetividade humana, porque ele traz o valor da dúvida, o valor da incerteza, o valor da dúvida e da incerteza para o pensamento. Então, se eu duvido, eu penso, se eu penso, eu existo. E é algo que normalmente se esquece do Descartes. A gente parte do pensar, mas ele coloca a dúvida. E o René Descartes coloca algo fundamental. Ele diz assim, que a certeza é, é, é maligna, é o gênio maligno. A certeza é o gênio maligno. Palavras de René Descartes. Ainda mais, o René Descartes, ele viajou muito, não é? Viajou, leu muito, tal, estudou ciências, teologia, filosofia. Por último, ele tinha um projeto ligado à medicina, ele queria terminar a sua vida estudando medicina e estudando modos de prevenir doenças. Esse era o desejo dele nos escritos finais. E o René Descartes ele diz que ele deu um salto em relação ao desenvolvimento dele quando ele se toma como laboratório de estudo, quando ele se direciona para uma introspecção, para uma autoanálise, para uma reflexão, e ali sim ele percebeu uma dimensão que ultrapassou o conhecimento da razão que ele tinha até então. Então, vejam só, paradoxalmente, o homem da nossa razão, um dos maiores difusores da razão e da cisão entre objetividade e subjetividade, e ele traz a subjetividade para o campo da cultura também, embora isso não seja tão difundido. A gente pensa no Descartes como aquele que divide, aquele que separa, aquele que fragmenta, não é? Que é típico do conhecimento especializado, que é típico das nossas relações cotidianas. Bom, o fato é que juntar os paradoxos de que as pessoas são boas e não são boas, as pessoas se conhecem e não se conhecem, não é algo tão simples assim, não é? Quer dizer, a mesma pessoa que é objeto do nosso amor pode ser objeto da nossa irritação, do nosso ressentimento e, eventualmente, do nosso ódio e do nosso ataque, não é? As relações de amor também são relações onde está presente o lado oposto, que é o ódio. E isso desde que o mundo é mundo. Isso é surpreendente, porque às vezes as pessoas manejam os afetos positivos só no ambiente doméstico e soltam a fera na rua. E tem o contrário. Tem gente que maneja os afetos positivos no seu trabalho, na sua vida social, e o que ela tem de mais negativo vem para a violência intrafamiliar, vem para o ambiente doméstico, o que causa, às vezes, muita surpresa. Mas como aquele bom sujeito, não é? Como é que ele se manifesta desse modo no seu ambiente, na tranquilidade do seu lar, no recesso do seu lar? Mas nós somos assim, nós somos contraditórios, nós somos paradoxais, nós somos uma possibilidade imensa de criatividade, mas nós somos uma possibilidade imensa de destrutividade. Quer dizer, a gente tem um lado que é criativo, que
nos permite o respeito a si próprio e ao outro, e tem um lado que guarda muito ressentimento e que é incapaz de se respeitar e de respeitar ao outro. Então, eu penso que saúde mental é fundamentalmente essa condição de você poder se respeitar e respeitar os outros. Claro que isso pode ser chamado de amor, não é? Em certa medida, isso é chamado de amor quando isso se manifesta num clima de amizade ou num clima de uma atração específica por pessoas, enfim, ou num projeto de vida com alguém. Né? Mas, às vezes, as coisas não caminham muito bem nesta área, não é? Nesta área da vivência íntima e de comportamento. Quer dizer, a gente vai estabelecendo um padrão de vivência íntima e de comportamento, que é alimentado pela nossa produção de afetos, pela nossa produção cognitiva e pela nossa capacidade de percepção do ambiente, percepção de si e do outro. Então, essas funções de percepção sensorial, essas funções cognitivas e essas funções afetivas, elas podem alimentar o nosso padrão de vivência íntima e de comportamento. Só que, se a gente tem um padrão, a gente também pode se surpreender, porque às vezes a gente pode sair do padrão. E aí vem o surpreendente do humano. Por mais que a gente espere do comportamento humano uma certeza, uma repetição, por vezes aparece algo que foge à nossa expectativa. No caso dos transtornos mentais, das psicoses, isso é evidente. Por que a humanidade sempre teve medo, receio do transtorno mental, do enlouquecido, do enlouquecer? Porque ali tem algo da ordem do imprevisível, do estranhamento, não é? Ou algo do estranho que está em mim e que agora está plenamente vivo no outro. Ou tem uma quebra de fronteira, a pessoa talvez passe a executar na vida cotidiana aquilo que todo mundo executa nos seus sonhos. Os sonhos, às vezes, são dantescos, são bizarros, são violentos, não é? São agressivos, são amorais, digamos assim. Agora, quando se perde a fronteira do que é estar dormindo e estar acordado, quer dizer, aquilo que é um evento alucinatório e delirante do pensamento onírico pode passar a ser algo muito perigoso no sujeito que está acordado e que está sob efeito de um delírio de perseguição, de uma alucinação de uma voz que pede que ele faça uma bobagem qualquer com alguém, e ele vai e executa, porque aquilo é uma realidade absoluta. Ele está no regime da arrogância, da realidade absoluta. Ele não está no regime do obsessivo, que é o regime da dúvida. Não é? Então, o delirante é aquele que está no regime do pensamento absoluto. Da mesma forma que o sujeito que desenvolve uma personalidade e um padrão rígido, ele também está sujeito a uma gaiola onde a sua liberdade é cada vez menor e o seu ressentimento com essa perda de liberdade também. Bom, então, todo mundo sabe que nós temos uma identidade, não é? E essa identidade, ela era paradoxal. Se a gente for sempre idem, sempre igual ao longo do tempo, significa que tem uma paralisação do nosso desenvolvimento. Então, essa identidade, ela pressupõe que algumas mudanças, algumas transformações aconteçam ao longo do tempo. Se não houver transformações na nossa identidade ao longo do tempo, ora, o que nós temos ali? Nós temos um sujeito morto do ponto de vista psíquico. Temos um defunto psíquico. Uma pessoa que chegou até um certo momento de desenvolvimento, houve ali uma saturação, e a pessoa vai dizer, porque no meu tempo certas coisas não aconteciam. No meu tempo, tudo era bom, tudo era ótimo. Provavelmente ela nunca viveu esse tempo maravilhoso, não é? Mas ela vai começar a desenvolver uma crença absoluta
de que no tempo dela, e claro que psiquicamente essa pessoa já está falecida, né? Já está devastada psiquicamente pela sua rotina. Não é? E numa personalidade que continua o seu desenvolvimento, a direção de novas metas, novos objetivos, de nova organização do dia a dia, está preservado. Tem um autodirecionamento, tem um arbítrio e tem uma organização do pensamento para a ação. Ao lado disso, no campo interpessoal, esta personalidade ela é capaz de se relacionar com diferença. E aqui um ponto que eu queria enfatizar um pouco. A saúde mental, ela aparece na capacidade que nós temos de lidar com as nossas diferenças ao longo do tempo e com as diferenças que estão nos outros, nas nossas relações, e principalmente nas relações mais próximas, mais cotidianas, como agora, em que as pessoas estão mais recolhidas em casa. Por que as violências aumentam? Porque as diferenças vão ficando muito evidentes para cada um de nós e para as pessoas que estão ao nosso lado. E nem sempre a gente lida bem com as diferenças. É só lembrar que Narciso só gosta daquilo que é espelho, não é? Então, essas diferenças, elas trazem embaraços para a relação cotidiana. Vocês que são da área de direito, vocês cansaram de ouvir pessoas dizendo que elas se separaram, que tiveram um problema, porque elas são muito diferentes, pensam muito diferente. O problema não é esse, o problema é que elas não conseguem compor, a partir dessas diferenças, digamos, um consenso, uma harmonia ou um interesse, uma curiosidade legítima em aprender com a diferença, em se enriquecer com a diferença de pontos de vista, não é? Claro que vocês estão aqui num curso em que vocês têm conhecimentos de várias áreas, estão buscando uma formação mais multidisciplinar ou transdisciplinar, porque vocês sabem que as diferenças de perspectiva são fundamentais. Então, essa perspectiva de saúde mental é uma perspectiva que é muito pouco pensada. O que a gente pensa mais é na doença mental. Para vocês terem ideia, a gente tem vários manuais de doença mental, o tempo todo eles estão se modificando. O último agora, que é o DSM-5, tem mais de 900 páginas. Qualquer sintoma virou sinônimo de doença. Parece que a gente está esperando um sujeito que não tenha sintomas, né? Quer dizer, é como se fosse possível um sujeito humano que não tivesse manifestações subjetivas e sinais objetivos de mal-estar e de sofrimento. Então, é chocante, não é? Como a gente fala em saúde mental a partir da perspectiva da doença mental. E as pessoas se chocam. Vai falar de saúde mental? Então, será que eu me classifico, ou posso ser classificado nesse ou naquele diagnóstico? Então, é um assunto que, às vezes, não é dos mais agradáveis, porque, vem alguém aí muito preocupado em me rotular, em me identificar. Né? Então, acho que, historicamente, o sofrimento mental ele é muito mal compreendido. A própria psicopatologia ela tem sido entendida como estudo da doença mental. Isso é um equívoco, isso é uma ideia que começa com a psicopatologia alemã do Jasper, que, na verdade, a psicopatologia, desde os gregos, é a psicologia que estuda o afeto, o patos psíquico. Patos psíquico, o patos é o afeto, é a paixão, eventualmente é o excesso, é o sofrimento. Esse sofrimento que é a base ou para o amadurecimento, ou para o ensinamento de uma vivência, ou é a base para o trauma e para o adoecimento. Então, vejam que aquilo que é o sofrer a vida, que possibilita para uns desenvolvimento, pode significar para outros adoecimento. Então, a gente pensa muito no humano como
um lógico, um sujeito lógico. Esse é um ideal de um homem lógico, é o ideal da modernidade, começa no iluminismo e tal. Mas, na verdade, nós somos muito mais que sujeitos psicológicos. Nós somos sujeitos psicopatológicos, todos nós. O centro da nossa vida é o sofrimento, é o afeto. O que nos afeta? Em primeiro lugar, a presença humana, a presença de um outro. Desde o outro original, que é a mãe, que é o primeiro cuidador, onde você se vê no espelho, o teu primeiro espelho humano é um outro, você vem do desejo do outro, não é? E até o outro muito estranho que aparece no sonho e que dá o terror noturno da criança. Não é? Então, esse afeto, que é aquilo que nos afeta, aquilo que nos mobiliza ou nos imobiliza, aquilo que nos dá paixão, que nos dá excitação, entusiasmo, não é? Alegria, desejo de aprender, também nos tira o desejo de aprender e de conhecer. Isso é o patos psíquico do grego. Esse patos, para mim, é o elemento central da vida humana. Ele que mobiliza a cognição, ele que mobiliza a ação, ele que mobiliza o medo e a ansiedade, que podem estar a serviço da preparação para o perigo, preparação para o cuidado, para o planejamento, ou que pode estar a serviço da covardia ou da negação da realidade, ou da negação do perigo, vivendo um comportamento de uma pseudo-coragem, como a gente vê os arrogantes, mundo afora, vivendo uma situação de pseudo-coragem em relação a um vírus pouco conhecido, não é? Que está aí causando uma parada geral. Então, nós arrogantes, que achamos que a ciência vai prever e controlar tudo, nos deparamos aí com uma grande surpresa, não é? E a nossa fantasia de viver mais tranquilamente do ponto de vista da saúde biológica está desmoronado, né? Quer dizer, a surpresa está aí.